Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero registrar inicialmente, senhora Presidenta, que eu imaginava subir no mês de abril de 2012, mês que Brasília comemora 52 anos, para tratar de outro tema, para tratar de avanços obtidos no Distrito Federal, pelo governo do Distrito Federal, com o apoio da sociedade do Distrito Federal, mas, infelizmente, eu subo a essa tribuna, muito a contragosto na tarde de hoje, para registrar o sentimento majoritário, o sentimento quase unânime da população de Brasília com o que vem acontecendo com a nossa cidade. Uma imagem de tristeza, de decepção e de indignação com tudo o que vem acontecendo com nossa cidade. Eu espero que todas essas questões sejam reversíveis, porque a degradação da qualidade de vida no Distrito Federal atingiu tal monta que eu penso se ainda teremos condições de reverter essa situação. Nós estamos vivendo no Distrito Federal uma sensação de abandono. Qualquer olhar que possamos fazer para o Distrito Federal, para qualquer área, nós vamos encontrar uma situação que beira a tragédia. Eu, na segunda-feira da semana passada, realizei uma audiência pública num ciclo de debates que estamos fazendo sobre o Distrito Federal e em torno sobre a área de segurança pública. Naquela ocasião, o representante da Secretaria de Segurança Pública trouxe dados oficiais que mostram a violência no Distrito Federal em 2011 em comparação com 2010. Eu quero lembrar que 2010 foi o ano mais difícil da história política do Distrito Federal. Nós tivemos 4 governadores num período de 1 ano. E ainda assim, senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal mostram que nós tivemos um aumento de 13% no número de homicídios em relação a 2010, de 26% em relação aos estupros e de 33% no que se refere ao tráfico de drogas. 722 homicídios ao longo do ano de 2011. Mas o que é mais trágico, mais preocupante, assustador, é que tudo indica que em 2012 nós vamos superar os números vergonhosos de 2011. Porque apenas no mês de março, nós tivemos no Distrito Federal 88 homicídios. É um cenário de guerra, é um cenário de guerra civil. E o que é mais grave, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, é que nós não estamos vendo, por parte do governo do Distrito Federal, nenhuma ação que possa indicar o enfrentamento a essa situação, a superação dessa situação. Em plena crise, ao invés do governador reunir uma equipe de crise, os seus principais secretários, os seus principais assessores, convocar a bancada, convocar quem entender importante para resolver o problema, o governador simplesmente viajou. Mas a situação, ela não é chocante apenas no âmbito da segurança pública. E na semana passada, eu estiveram no meu gabinete, diversos servidores do Ministério da Agricultura preocupados com os constantes assaltos à mão armada, roubos de todo tipo no estacionamento do Ministério, aqui na Esplanada. Informações de todos dão conta que nós temos cracolândias hoje espalhadas por todo o Distrito Federal. É uma situação de completo abandono. Na semana passada, o senador Aloysio chegou e comentou comigo que na quadra dele, uma pessoa tinha sido assassinada. Agora foi na 413 Sul, ou seja, a violência está em toda parte, está em todos os lugares. E nós não estamos vendo, infelizmente, nenhuma ação no sentido de combater
isso. Não é só. Nós estamos, senador Cristóvão, há 30 dias com a greve dos professores. E na semana passada, eu preocupado, buscando me colocar à disposição para tentar encontrar uma solução, tanto para a greve dos professores, como para o movimento Operação Tartaruga da Polícia Militar, me colocando à disposição do governo do Distrito Federal. Liguei mais uma vez para o secretário de negociação, secretário de administração do GDF. Pasmem, as reuniões que tinham sido marcadas pelo governo com a categoria foram adiadas para essa semana, como mais 3, 4, 5 dias não fizessem a menor diferença. Segundo informações do Sindicato dos Professores, os professores estão em greve porque o governo assinou um acordo no ano passado, diga-se de passagem, o secretário, à época de administração, hoje secretário de educação, em que, entre outras coisas, compromete a duas coisas: fazer, até setembro do ano de 2011, apresentar uma proposta de plano de carreira para os professores, escalonado para baixo de 2012, 2013 e 2014, e apresentar um plano de saúde. Nada Senador, disso foi apresentado. Apenas, desculpa interromper, mas acontece que são alunos e professoras do 5º ano do ensino fundamental da escola classe 5 do Paranoá, aqui do Distrito Federal. Então, são os seus futuros eleitores, seus amigos e as professoras também da escola classe. Então, lhe interrompi porque Vossa Excelência estava abordando exatamente o assunto do ensino aqui no Distrito Federal. É com muito gosto, senhora presidenta, que nós recebemos aqui os alunos e os professores da escola do Paranoá, mas para registrar que também a falta de iniciativa para tentar resolver um problema que há 30 dias afeta milhares de crianças no Distrito Federal, pais que não têm com quem deixar essas crianças, e o que a gente percebe é a falta de iniciativa. E quero registrar aqui que a bancada do Distrito Federal, por várias vezes, e falo como coordenador da bancada do Distrito Federal, se colocou à disposição do governador do Distrito Federal para buscar intermediar um acordo, abrir o diálogo com essas categorias e, pasmem, 1 ano e 4 meses depois de iniciado o governo, o governador do Distrito Federal não chamou, não convocou uma única vez a bancada do Distrito Federal para colaborar com o que for possível, o que estiver ao alcance da nossa bancada. Mas quero mostrar aqui, senhoras e senhores senadores, poderia ser só, mas infelizmente não é só. Eu quero que prestem atenção nessas 3 fotos publicadas na sexta-feira, na capa do Caderno de Cidades do Distrito Federal, e quero aqui também chamar a responsabilidade da União, e não apenas do Distrito Federal. Essas invasões aqui estão na área de proteção ambiental do Descoberto e na Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação administrada pelo governo federal, pelo ICMBio. E pasmem, isso aqui está numa área de proteção ambiental que é responsável por 70% do abastecimento da água do Distrito Federal. Quero registrar aqui o meu apoio à reivindicação dos trabalhadores rurais, para que tenhamos um programa, uma proposta de assentamento dos trabalhadores rurais, mas nós não podemos concordar que o governo do Distrito Federal permita a invasão de uma área de preservação ambiental responsável pelo abastecimento de 70% da água que abastece a população do Distrito Federal. Mas, senador Cristóvão, quero registrar ainda. Se Vossa Excelência perguntar a qualquer empresário das diversas administrações regionais do Distrito Federal, vai encontrar que todos têm maior dificuldade. Se a pessoa quiser conseguir construir um prédio hoje, tem uma dificuldade enorme de conseguir um alvará, uma licença na administração regional. Os empresários não conseguem legalizar o seu empreendimento porque não conseguem alvará para funcionar. Eu sou testemunha, Vossa Excelência é testemunha do compromisso do governador Agnello de que só iria indicar administradores regionais residentes nas cidades. E eu quero registrar, sou autor de uma proposta de emenda à Constituição
que garante a eleição direta de administradores regionais. Estou cada vez mais convencido que, independente do que podemos mudar na forma dessas administrações, que devemos ter administradores eleitos e não indicados. Pois bem, eu estou com a relação aqui de 30 administradores das diversas regiões administrativas, 13 sequer moram nas cidades que administram. Como é que vão ter condições de conhecer os problemas da cidade? Isso é um desrespeito aos moradores dessas cidades, cidades antigas, cidades com população expressiva, com quadros capazes de administrar as cidades. E, no entanto, das 30 regiões administrativas, 13 são administradas por pessoas que não moram na cidade. Quero registrar também, até a primeira semana de dezembro do ano passado, o governo do Distrito Federal ficou inadimplente. Tentamos por várias vezes, na condição de coordenador da bancada, conseguir recursos para o Distrito Federal, só foram resolver isso no final do ano. E, repito, várias vezes, pessoalmente, entrei em contato com o governador Agnello, solicitei a oportunidade, sugeri que ele convocasse a bancada, colocasse as dificuldades do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, o que precisava da bancada com o intuito de ajudar. Estou aqui no intuito de querer ajudar a minha cidade. Agora, estou me sentindo até impotente para ajudar, porque todas as vezes que oferecemos as ajudas, não fomos atendidos. Eu não consigo entender o que pode ter passado na cabeça do governador Agnello para ter se isolado como se isolou, depois de uma campanha que fizemos juntos, todos juntos, e já na transição, podendo buscar a contribuição do senador Cristóvão na área de educação, a nossa contribuição em outros setores que tivemos experiência no GDF, no próprio governo federal, mas não. O Agnello, depois da eleição, resolveu trocar os aliados. E hoje, aqueles que foram adversários anteriormente passaram a ter muito mais espaço, não sei por que motivo, no governo do que os aliados históricos, e ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Rodrigo Hollenberg, apenas para me solidarizar com a sua preocupação com o Distrito Federal e dizer de que eu também tenho a mesma sensação, de que nós estamos com um desgoverno no Distrito Federal, da mesma maneira como nós tivemos em 2010, e que o atual governo não se diferencia dos anteriores. Nós temos um governo de propagandas. Tudo que o senhor está dizendo, se alguém ligar a televisão e passar a propaganda do governo, vai achar que o senhor está falseando a verdade. Porque quem olhar para a propaganda, parece que nós estamos num paraíso de segurança, de saúde, de educação. E nós sabemos que não é verdade, é propaganda. Mas esse é o governo de propaganda. É um governo também de escândalos. Ninguém imaginava que depois de tudo que nós passamos, senadora Anamélia, em 2010, em 2011 e 2012, nós íamos continuar com o mesmo esquema de escândalo envolvendo o governador. E terceiro, o que caracteriza esse governo, além de propaganda e escândalo, é a obra de um estádio de futebol. Não tem mais nada para mostrar. E o senhor também e nós fomos à rua pedir voto para o governador Agnello. Fico feliz de ouvir sua autocrítica, minha autocrítica, e nós dizíamos, oferecendo ao povo um novo caminho. Que novo caminho é esse de escândalo, propaganda e uma obra? Não é um novo caminho, é um caminho velho e, de certa maneira, menos competente do que o que a gente via no passado. O que está acontecendo com a educação é uma vergonha completa. Vergonha completa, é um abandono das coisas. O governador prometeu um programa de erradicação do analfabetismo. Prometeu, que eu exigi, que na Copa do Mundo, na frente do aeroporto de Brasília, haveria uma placa dizendo a quem aqui chegasse: você está entrando no território livre do analfabetismo. Não se vê. Prometeu 4 cidades com horário integral ao longo dos seus 4 anos. Ninguém nem fala nisso. Prometeu que não haveria escândalos, isso é o que nós temos. E hoje o descontentamento geral dos servidores, como educação e polícia, e o governador diz que não tem condições de atender.
Mas ele assinou o documento dizendo que ia atender essas reivindicações que aparecem agora. Não são reivindicações novas. Ou ele mentiu quando disse que ia atender, prometendo para ganhar voto, ou ele está descumprindo agora. Aí precisa escolher. Ele não cumpre compromisso ou é incompetente e não sabia o que assinava. Com os PMs a mesma coisa. E nós temos uma greve de professores e nós temos um estado de quase greve da polícia militar. Tudo isso faz com que nós estejamos aqui preocupados. Eu só queria não aceitar a ideia da pergunta se ainda temos condições de reverter tudo isso. Eu também me faço a pergunta, mas eu não quero mantê-la e eu acho que a gente não deve deixar essa ideia de que não temos condições de reverter. O Distrito Federal tem, pode ser que o governo atual não tenha, mas o governo atual vai passar como os outros. Nós temos que trabalhar para que o próximo, se é que o povo ainda vai acreditar em algum, que o próximo não seja como os anteriores e muito menos como o que está aí, que cumpriu, que prometeu e não cumpriu, que prometeu um caminho novo e está num caminho velho, esburacado e com o seu governo emperrado e destruindo Brasília. Eu só queria dizer que o senador Aloysio falou que houve um assassinato na quadra onde ele mora. Esse fim de semana foi na minha, senador. Foi na minha, no entrequadra ao lado de onde eu moro, em que um senhor jovem, 30 e poucos anos, foi assassinado por bandidos que passaram ali e, fugindo, deram um tiro nele. Ele nada tinha a ver com nada. Ao lado do seu filhinho, de 4 ou 5 meses, da sua esposa, foi assassinado. Esse é um quadro que não é o que nós esperávamos que fosse acontecer. E, para concluir, eu estou de acordo. O mais grave é que a gente não vê o governador se mobilizando. O senhor não soube que ele passou a Semana Santa inteira fora do Brasil. Fim de semana longo da Semana Santa. O que a gente vê é que não convida as lideranças dessa cidade para discutir um plano de salvação da cidade. Nós vamos ter que ter um plano para salvar essa cidade. E talvez o seu discurso seja um dos pontos iniciais para levarmos isso adiante. Apenas para completar, muito obrigado, funcionário senadora. Que o senador Cristóvão se refere é um funcionário de carreira do Banco Central do Brasil, assassinado friamente na sexta-feira, na Asa Norte, e ele tinha 31 anos e completaria 32 no domingo, era pernambucano, foi enterrado com a tristeza da família em Pernambuco no próprio domingo. Então, apenas para complementar a informação do senador Cristóvão a respeito dessa trágica morte, que o presidente Alexandre Tombini enviou de próprio punho uma mensagem à família da vítima. Muito obrigado, senador Cristóvão. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. O que me move é um profundo sentimento de amor por essa cidade. Senador Hollenberg. Senador Aníbal. Eu estou ouvindo com bastante atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e realmente quando aborda essa questão da violência aqui em Brasília, realmente é algo que assusta a todos e causa uma certa perplexidade por se tratar da capital de todos os brasileiros e onde está a concentração do governo federal e também do governo do Distrito Federal. Então, nós temos duas capitais, numa capital, a capital da República, a capital do Distrito Federal. E compreendo que o pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa tarde é um pronunciamento que merece uma atenção especial do governo do GDF e, ao mesmo tempo, também cabe uma reflexão aqui entre nós, porque onde as lideranças não se entendem, há o risco de haver um desgoverno é muito grande. E eu estou ouvindo de Vossa Excelência e também do senador Cristóvão Buarque que não há uma conversa, um entendimento entre a equipe do governo do Estado, do Distrito Federal e os dois senadores e a bancada federal. Isso eu acho bastante preocupante, porque acredito que tem que haver uma ação também da parte da bancada federal, do Distrito Federal, no sentido de chegar a esse entendimento, porque senão parece que a responsabilidade está concentrada, porque eu sei que o governador Agnello é um governador do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, e a gente tem procurado sempre externar solidariedade no sentido de
de transferência de experiência, seja na área de segurança, seja na área da educação, onde a gente pôde conseguir avanços significativos no governo do Acre, e a gente faz questão de, na medida do possível, partilhar essas experiências. E uma das coisas que me assustam mais quando se trata de um governo que foi instituído com o objetivo de promover uma mudança, é quando as lideranças signatárias do mesmo projeto começam a falar outra linguagem. Eu acho que aí nós temos um ponto extremamente preocupante, e porque, querendo ou não, vocês pediram voto para o governador Agnello pediu voto para vocês, então foi uma junção de esforços que resultou nessa constituição dessas lideranças do governo do Distrito Federal, e eu acredito que é chegado o momento de juntar esforços para buscar um entendimento para fazer a coisa avançar, porque realmente não podemos simplesmente assistir que as coisas estejam acontecendo nesses termos e não haja uma tomada de posição. Vossa Excelência dá o primeiro passo ao fazer esse pronunciamento, e imagino que o passo seguinte seja uma busca de entendimento para que alguma coisa seja feita também da parte do governo do Distrito Federal. Senador Aníbal, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Eu quero registrar que eu sempre estarei aberto ao diálogo em benefício do Distrito Federal. Registrei aqui que por várias vezes me coloquei à disposição. Talvez agora, da tribuna do Senado, eu seja ouvido. Mas eu quero registrar que o que me move é um profundo sentimento de amor por essa cidade. Essa cidade, tudo que eu tenho na minha vida, que eu construí na minha vida, eu devo a Brasília. E jamais me recusarei a ajudar a nossa cidade. Mas eu quero registrar, amigo é aquele que fala a verdade. Eu estou aqui como representante da população do Distrito Federal, expressando o sentimento da população do Distrito Federal, que hoje é um misto de indignação, de vergonha, de tristeza, com tudo que vem acontecendo com o Distrito Federal. Registrar de público que, mais uma vez, na condição de coordenador da bancada do Distrito Federal, quero colocar a bancada do Distrito Federal completamente à disposição do governador para buscar intermediar junto aos movimentos sociais alternativas para essa crise. Mas quero registrar, é importante que o PT nacional possa compreender a importância que tem o Distrito Federal para que possa auxiliar. O governo está precisando de ajuda, Brasília está precisando de ajuda de todos o que queiram ajudar nossa cidade a sair dessa crise profunda, Mas quero registrar finalmente, senador Cristóvão, que eu tenho fé que o Distrito Federal vai conseguir superar todo esse momento de dificuldade, o Distrito Federal que já superou tanta coisa, e nós, Distrito Federal, Brasília, é a maior demonstração da capacidade de realização do povo brasileiro, que num determinado momento da história nacional pôde reunir gente como Juscelino Kubitschek, como Oscar Niemeyer, como Lúcio Costa, como Israel Pinheiro e como milhares de pioneiros que construíram essa cidade. Mais do que nunca, nós precisamos resgatar o sonho dos pioneiros que construíram Brasília com o sentimento de que estavam construindo um novo Brasil. Esse sentimento precisa ser resgatado, e o meu desabafo nessa tarde de hoje é com o objetivo de ajudar, mais uma vez, a minha cidade a sair desse momento de imensa dificuldade que está vivendo, com essa apatia geral que tomou conta do governo do Distrito Federal. Muito obrigado, senhora presidente. Senador Rodrigo Hollenberg, como moro aqui há 34 anos, também como cidadã brasilense me considero, fico apreensiva com as declarações de Vossa Excelência em todos os campos, especialmente na área da segurança pública e, de certa forma, do descuido que a nossa bela capital está tendo no cuidado urbanístico da cidade. Então, compartilho com Vossa Excelência das preocupações, tanto quanto o senador Cristóvão Buarque,